Livros Universo em Desencanto, segundo fascículo da réplica, página 43. Quem fez esse mundo assim? E assim, a vida do encanto tinha mesmo que ser um verdadeiro inferno, porque ninguém sabia o porquê do mundo em que está vivendo. Ninguém sabia como pôde surgir nesse mundo em que vive. Ninguém sabia o porquê dessa natureza ser assim. Ninguém sabia, antes de ser este mundo, o que era. Ninguém sabia qual foi a causa que originou esse mundo assim. Qual foi a causa da origem deste mundo ser assim? Quem foi que fez este mundo assim? Ninguém sabia. Por que fizeram este mundo assim? Ninguém sabia. Qual foi o arquiteto que idealizou e gerou e formou toda essa arquitetura imaginária e misteriosa para os que vivem a fazer perguntas sem resposta? E assim, ninguém nunca soube dizer o porquê desse mundo de matéria. Viviam igualmente a outro bicho qualquer. Então, os mais adiantados ficavam naquela matemática de não há efeito sem causa. Então dizendo, se existe esse mundo, é porque existe outro que deu consequência a este, que é a causa e a origem deste. Então, temos que descobrir o outro mundo, que é a causa desse que nós habitamos. E este outro mundo também há de ter outro mundo, que é a causa dele. Então ficava a humanidade nessa matemática, nessa desolação, agonizando sempre, por não ter condição da solução dos mistérios e dos enigmas. Então, tudo era mistério e enigma. E onde existem os mistérios e enigmas, está tudo errado, por não conhecer a verdade, se tornando seres enigmáticos, misteriosos, sofrendo sempre por viverem enigmaticamente. Um ser misterioso, ele não sabe por que assim é, e ele não sabendo, por não saber, sempre sofrendo. E de forma que todos tinham mesmo que, desta forma, desta maneira, penar muito, sofrer muito, agonizar sempre, sempre agonizando por não conhecer o porquê de ser assim como é, de matéria elétrica e magnética. Então, perguntavam uns para os outros, por que nós somos assim de matéria elétrica e magnética? Ninguém sabia responder. Lá um ou outro dizia, isso são mistérios da natureza que ninguém nunca revelou. Somente quando chegar o dono de todo esse mundo é que nós vamos saber o porquê dele e o porquê de nós assim sermos. Mas do contrário, ninguém no mundo sabe dar explicação alguma de onde tudo isso veio e para onde tudo isso vai. E é por isso que a vida se tornou um panteão de desequilíbrio, todos confusos por nada de real saberem, por nada de certo saberem. Então, vivendo todos igualmente a papagaios, cada qual querendo saber mais um do que o outro. Os papagaios vaidosos criaram uma filosofia, um linguajar à sua moda. Então, cada qual inventou o seu modo de se expressar. A disputa da vaidade do bicho, como sempre, um querendo ser melhor do que o outro. Então, inventaram a ciência lírica, a ciência erudita, filosófica e científica. Mas o que adiantou tudo isso? O que adiantou toda essa hipocrisia, todas essas pompas, de falar bem sem conhecer a verdade? Então, a ciência de iludidos se iludindo com palavras bonitas, para ver a presunção, a vaidade e o orgulho, ao ponto que chegou no animal racional, de quererem ser uns melhores do que os outros. Então, aquele que fala mais bonito é o melhor. Aquele que fala mais mentiras é o melhor. Aquele que mente mais é o melhor, para enganar o que não sabe nada, porque de verdade ninguém nunca soube coisa alguma. Então, apresentam essas mentiras todas como se fossem verdades, acarretando assim, dessa forma, mais sofrimento para a humanidade, forçando todos a estudar para no fim nada saber. Quem estudou para nada saber, como aí está, tem que penar muito e sofrer e multiplicar cada vez mais o sofrimento,
a ponto de todos ficarem descompreendidos, de não se entender a si mesmo. E daí, olha o retrato do mundo, o desequilíbrio e a multiplicação das ruínas. Tudo isso, vaidade de quem quis incutir um falso saber na humanidade, e por ser falso, todos traídos e tragados pelo sofrimento. Tudo pela vaidade, a ganância e a ambição, de querer ser uns mais do que os outros em tudo, mais ricos, mais bonitos, mais sabidos, mais em tudo. Em tudo do nada, ou o tudo do nada, que acaba a papagaiada toda em nada. Então o que adiantou essa sabedoria hipócrita? Nada, por tudo acabar em nada. Hipocrisia, inveja, ambição, ganância, prepotentes do erro e sofrendo as consequências dessas aparências sem limite. E por isso, todos aparentando o que não são, aparentando ser o que na realidade não é, porque de real ninguém nada sabia. E como é que se apresentam como grandes sabichões? A vaidade, a presunção e o orgulho e a pretensão de querer ser aquilo que não é. E assim, viveu o mundo com essa supremacia do nada, que nada adiantou, a não ser para multiplicar a dor e o sofrer. Como aí está o mundo de pavor. O mundo apavora a todos, a vida apavora a todos, todos vivendo apavorados sem ter aonde se agarrar, sem ter com quem contar. E daí a situação caótica e calamitosa de salve-se quem puder, se puder. Os causadores dessas ruínas todas são os contendores do embusteirismo, dos egoístas, e a vida se tornando cada vez mais feroz. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz, ninguém tinha mais esperança que jamais ia encontrar a paz. Hoje, todos felizes e contentes, e convictos por encontrar a paz num conhecimento simples dos simples, a cultura racional. E na cultura erudita do animal racional, encontrou somente a multiplicação do mal de toda a humanidade. Então, brilha a cultura racional em todo o universo, aonde se encontra a paz verdadeira, o amor e a fraternidade. Está agora o mundo na sua estrada certa, a estrada racional. Racional tudo é o tudo do tudo, porque é a definição de tudo, da existência de tudo, do princípio e fim dessa deformação. Então, racional está a verdadeira salvação do animal racional. Racional está à volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, racional é o desencanto do animal. No encanto sempre mal, e de mal a pior sempre. E no desencanto racional, da melhor para melhor sempre. E definitivamente certo, vivendo no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A ciência do animal racional serviu muito para a destruição dos mesmos, para o fracasso e lapidação de todos. Ciência da lama, ciência da matéria. Matéria é lama. E tinha que conduzir todos para a lama das lamas, ciência extraída da lama, porque é um ser de matéria, é um ser de lama, porque matéria é lama. Então, ciência extraída da mente deste ser de lama. O que vale a lama? Nada. Então, o que vale o que vem da mente de um ser de lama? Não vale nada por ser lama. E por isso, todos aí enterrados nessa lama, nascendo da lama, vivendo de lama, e depois de morto volta ao que era, lama. Então, o que adianta o saber da lama? Só mesmo para enlamear todos de sofrimento, como aí estão, nessa vida de tormentos, sempre agonizando e sempre agoniados, sem saber aonde iam parar com tantas agonias. E assim foi a vida do encantado. Foi porque agora está aí o desencanto em mãos de todos. E é por isso, por ser tudo lama, é que a humanidade sempre viveu duvidando de tudo, desconfiada com tudo, com medo de tudo, porque a lama nunca deu garantias a ninguém. A lama nunca pôde equilibrar ninguém. Então, hoje todos se retirando dessa lama e indo para a vida eterna, porque de lá são o mundo racional. Então, hoje, para os obedientes, persistentes e respeitadores, esses alcançarão, mesmo nessa vida de lama,
uma vida rica e florida, por estar ligada ao mundo racional, à eternidade, em vida aqui na matéria. E assim vejam o porquê da odisseia da vida da lama, a vida da miséria das misérias.